Olá, olá pessoal, boa noite Arthur, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, boa noite Ana Paula, Sandra, boa noite meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma live. Aurélio, boa noite Aurélio. Helder, boa noite, o Padre Felipe, sua bênção, Padre Felipe. Bruno, Rodrigo, Grazi, você está aqui nesta noite também. Natan Pontarolo, José Antônio, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre literatura, sobre a formação da imaginação, aí uma seleção das leituras para pensar na purificação da nossa imaginação, para pensar no nosso caminho de santidade. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Sejam bem-vindos aqui nesta live. Outro Rodrigo, salve Maria. Pô, Rodrigo, não vai poder assistir, mas ela vai ficar salva aqui por 24 horas no perfil. Ó, o Luiz também. Oi, Luiz. Silvia, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aí nos adaptando nesse período de pandemia, né? Nos reinventando, estamos aí entendendo as linguagens que funcionam nesse tempo para a gente não deixar de produzir, não deixar de se comunicar também, de vocês verem o que a gente faz, de conhecerem os ensaios, os trabalhos, os processos criativos. E esse tempo das lives é um tempo de laboratório para todos nós, né? Ninguém gostaria de estar fechado todo esse tempo, a não ser os melancólicos como eu, que vivem escrevendo e pensando na vida, mas nem só de melancolia a gente vive, né? E aí, nesse tempo de pandemia, vamos aproveitar das ferramentas que nós temos. O Lucas me disse boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar entrar mais um pouquinho de gente. Vou chamar o meu amigo Alessandro, que é o administrador da página Cristo e Livros, que faz um trabalho belíssimo, um apostolado belíssimo, com livros católicos. Então, é um perfil que indica muitos livros católicos, não só biografias de santo, coisas da doutrina da igreja, como também de literatura que tem uma perspectiva cristã. Nesta noite nós falaremos então sobre como purificar o imaginário, como limpar o imaginário pela seletiva das leituras, né? Como que a gente seleciona as leituras pensando no nosso caminho de santidade, pensando na salvação da nossa alma. Então, a formação do imaginário, o entendimento das próprias belas artes passa muito pela base que a gente tem das nossas leituras. Eu trouxe aqui também alguns dos livros que eu estou lendo hoje para mostrar para vocês também. Boa noite! Minha camiseta agora não, eu preciso do meu soninho da beleza, diz aqui. Essa camiseta é minha cara, né? Então, é isso aí. Eu preciso do meu... Agora não, porque eu preciso do meu soninho da beleza. Vocês não veem aqui, mas diz meu soninho da beleza. Essa é a minha camiseta, que eu só tenho que dormir, né? Por mim. Oi, Manuel, boa noite. Boa noite, Ana Carla. Oi, Ana Carla, no Eric. Então vamos lá, que vocês não querem ficar vendo a Bela adormecida aqui. Vamos chamar o Alessandro. Cadê você, Alessandro? Vamos fazer um... Deixa eu inserir o Alessandro aqui, do perfil do Cristo e Livros. Parece com você. Claro que a camiseta parece comigo, né? Eu só poderia dormir só o dia inteiro, então... Olá, Boa Alessandro, noite. boa Boa noite, noite. salve Maria. Salve Maria, seja bem-vindo. Muito Primeira vez que obrigado. nós temos um encontro por aqui. Muito obrigada por ter aceitado aí esse convite e pelas parcerias, porque a gente vive desenvolvendo coisas ali em uníssono, né, com os nossos perfis. E vamos fixar aqui um comentário. Bom, Deixa eu fixar aqui um comentário para as pessoas eu que agradeço a tentarem. oportunidade, viu? Não Eu que consigo. agradeço a oportunidade de poder conversar com você. Eu vou aprender mais do que falar, né? Porque você é especialista no assunto. Então, todos nós vamos aprender muito aqui. Eu acho que os amigos também podem contribuir nos comentários. Um tema muito importante, né, Vivi? Principalmente nesses tempos de quarentena. Você estava brincando aí dos melancólicos.
principalmente pelo melancólico, travado aqui para mim, eu não sei se voltou. Ó, pra mim tá tudo bem, deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui. Mudei pouco tempo pra cá, e eu tô construindo aqui, preparando um estúdio melhor para poder filmar e fazer as lives, porque trabalho com imagens, se eu não cuidar da minha imagem, vai ficar ruim das minhas lives, né? Mas ainda estou em fase de adaptação aqui na Casa Nova, na cidade nova, na Casa Nova. Acho que daqui uns 2, 3 meses eu consigo arrumar melhor também a questão das lives aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vamos contar só, antes de começar a falar do nosso tema, que tá acontecendo aqui também no perfil do Cristo Livro um sorteio em parceria conosco, né, Alessandro? Então, o Instituto Santo Atanásio, que é um centro católico em Curitiba, um centro católico, né, de formação em Curitiba, o perfil do Instituto Santo Atanásio, o meu perfil e o perfil Cristo Livros, está sorteando um combo do Doutor Zelosíssimo, que é o Santo Afonso Maria de Ligório. Então, tem 3 livros desse combo. Eu estou com um deles aqui também, que eu vou mostrar aqui, que eu estou relendo. E isso, tem mais o Tratado da Castidade, né? Uhum. Por aqui, no lugar daqui, sim. Vou pegar não, senão vai cair a imagem. Isso. Aí, enfim, a gente está fazendo esse sorteio no perfil Cristo Livros. Quando acabar essa live, não saiam agora, gente. Fiquem conosco, mas quando acabar a live, vão até o perfil e participem do sorteio. Ele vai acontecer no dia 30 de abril. Tem algum problema com a minha câmera? As pessoas estão escrevendo. O que está acontecendo com a minha câmera? Tá tudo bem? Eu estou te vendo tranquilo, muito bem. Eu também estou. Oi, Thomas! Gente, o Thomas é meu orientado. Sigam o Thomas, que ele está aqui. O Thomas é especialista no barroco e o Thomas vai me ajudar aí com algumas aulas no futuro. Então, o Thomas é um catolicíssimo também, meu pupilo. E sigam o Thomas, que está entrando aí na live. Diz oi, Thomas, porque quando as pessoas quiserem pesquisar sobre o barroco, vão atrás de você também. Muito bem, Alessandro. Nós temos coisas para falar e acho que esse é o momento ideal para falar de literatura. Para mim é um puxão de orelha, porque eu tenho uma tendência introspectiva a ler sobre os clássicos teóricos, assim, dos assuntos. Então, aqui na mesa, vocês não podem ver, e se eu me mexer muito, eu derrubo o suporte do celular. Mas eu tenho muitos livros de história da arte, estética da arte, do cinema, mas que são livros técnicos. Então, a minha afeição é ler livros técnicos das coisas que eu trabalho. Alguém tá falando que tá um pouco de fora de quadro, o que está acontecendo? Eu não vou mexer muito, gente, acho que está tudo bem, vamos deixar assim. Eu tenho facilidade, tenho propensão para ler livros técnicos sobre os assuntos aos quais eu me dedico a trabalhar. Mas o meu amigo Melk, lá da Formação do Imaginário, ele me deu um puxão de orelha, né? Dizendo que eu deveria ler mais literatura, que eu estava me esforçando muito para ler os livros técnicos. Falaram que meus olhos... Peraí, deixa eu dar uma ajeitada. Vão falando aí, vocês acham que tá ajeitado, pessoal? Aqui também tá. Eu te vejo tranquilo, não sei o que pode estar acontecendo. Ok, então, como eu dizia, no ano passado, o Melk me corrigiu, ele me chamou a atenção para que eu lesse mais sobre literatura, né? Porque ele viu que eu estava, como um bom amigo, ele viu que eu estava me debruçando muito sobre leituras técnicas. E ele me ajudou até a montar uma lista de livros que eu deveria ler, assim, com mais prioridade, né, de literatura. E eu voltei, assim, para as coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito de Érico Veríssimo, acho que O Tempo e o Vento é a minha coletânea de livros preferida, e conta uma história aqui do Sul, né, um romance aqui no Rio Grande do Sul. Estou no Paraná, então no Rio Grande do Sul, e eu gosto muito de Dostoiévski. Então, os meus livros preferidos são O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e O Crime e Castigo, do Dostoiévski, os meus livros preferidos de literatura. Ok, mas isso não para por aí, né? Aí a gente pensa na nossa perspectiva católica, na nossa perspectiva cristã, como escolher os livros para que isso ajude a formação do nosso imaginário. E aí a gente conversava sobre isso, né? E você me mandou uma parte de um PDF também do padre Antônio Romarinho. Teologia da Perfeição Cristã. Livraço, gente, eu recomendo a todos, leiam. Perdão, Vivi, pode continuar. Eu acho que a gente deve recomendar a leitura, Teologia da Perfeição Cristã, é esse livro aqui. Da Perfeição Cristã. Uhum.
Eu vi os PDFs, você me mandou os PDFs só. Eu acho que é por aí que a gente começa a falar um pouco, porque nós sabemos que essa história toda do coronavírus, a gente aceitando-a ou não, ela vai perdurar aí por alguns meses, né? Então nós teremos sim um tempo de recolhimento, nós teremos uma readaptação na nossa vida, e a gente vai acabar tendo mais tempo para ler ainda, vai acabar ficando na casa por mais tempo e tendo mais condições de estudar as coisas, né, de ler as coisas. Então, eu acho que esse é o momento para a gente direcionar o nosso olhar e direcionar as nossas leituras. Como pensar o Olavo escreveu aqui que amanhã é o Dia Internacional do Livro. Então, como pensar na salvação da nossa alma? Porque essa é a única finalidade da nossa vida. Um test drive para a gente chegar na eternidade, né? Um test drive para a gente salvar a nossa alma. Então, acho que, Alessandro, partindo do pressuposto de que é uma escolha nossa aqui na Terra, ela nos custe a perdição ou a salvação eterna, é daí que a gente começa a pensar no que a gente tem lido. Perfeito. Né? Vivi, você pode... o Santo Afonso, ele tem uma frase, tem uma regra, né, na nossa vida espiritual. Tanto quanto, é a regra do tanto quanto. E eu gosto muito dessa regra porque direciona mesmo a nossa vida. Olha, as coisas são boas tanto quanto nos propiciam ao nosso fim último, que é Deus, ver a Deus, né? E são ruins tanto quanto nos afastam de Deus. Parece um pouco moralista falar o que eu vou falar aqui agora, que é uma frase de São Bernardo. Ele diz o seguinte, vou ler aqui na íntegra, abre aspas, leituras vãs produzem pensamentos vãos e destroem a devoção. Então, as leituras, todas, qualquer leitura, inclusive a leitura de vida de santo, ela só vai ser boa tanto quanto nos propicie, nos leve ao nosso fim último, que é ver a Deus. Então, nós temos que saber escolher as leituras. Você citou o Eça de Queiroz, maravilhoso. O Dostoiévski, eu sou apaixonado por Dostoiévski. Eu tenho as obras completas dele. E são ótimas leituras. São leituras que podem nos propiciar, nos levar ao nosso fim último, que é Deus. Então, vocês estão no ponto certinho. Nós temos que saber escolher as nossas leituras. Porque elas podem sim nos levar à perdição eterna. Podem sim. A nos afastar desse fim último. Você quer falar? Entender assim, que a literatura, né, ela tem uma finalidade. Os personagens na literatura, assim como os personagens no cinema, né, nos filmes, os personagens eles querem nos dizer algo. Aquilo é intencional da pessoa que escreveu, assim como nos filmes as cenas, os personagens são intencionais do diretor, do roteirista. Nos livros os personagens também têm uma intenção, né? Então não faz sentido ler livros que nos tragam somente coisas das quais nós não possamos querer viver aquilo na nossa vida. Então, a gente precisa escolher personagens, é aquela história do mito do herói, né? Então, a gente tem que ter personagens que nos inspirem a crescer, que nos inspirem a nos elevar, né? Ter hábitos de vida, de moral, de boa conduta, hábitos na beleza, hábitos de idoneidade, hábitos de sacrifício. Eu fiz um post recentemente falando ali no feed sobre a questão do sacrifício. Parece que a compreensão da vida cristã hoje nos afasta um pouco da ideia do sacrifício, como uma sequela já, talvez, da teologia da libertação ou da modernidade, ok? Mas a gente tem uma vida que nos afasta da ideia de sacrifício, ou seja, um ideal de oba-oba, né, de festa, de fast food, de tudo pronto, de tudo muito rápido, aquela comida que não é preparada no fogo, cozida por várias horas, não, é aquela comida que vem pronta, que se perde a ideia do preparo, né, da mesa posta, das pessoas reunidas. Então esse é o entorno da cultura, essa atmosfera em que a gente está hoje. Mas escolher personagens que nos mostrem um caminho de redenção, para que na nossa vida a gente possa reproduzir esses ideais, né? Então, eu lembro, Alessandro, de um período da minha vida, isso deve ter uns 3 ou 4 anos atrás, que eu fiz terapia e o meu psicólogo, ele me mandou a ler Bukowski. Ele falou assim, você precisa ver o mundo de outros olhos, você precisa entender uma outra visão de mundo, que você está vivendo muito dentro da sua caixinha, né? E ele disse assim, você não precisa viver uma vida em pecado, você não precisa ter uma vida desregrada para entender o que eu quero te dizer, ele falou. Mas você precisa ler livros que mostrem essa visão de mundo, de gueto, sabe? De beco, de bar, nesse sentido, assim. Então, uma vida periférica, ele diz, né? Então, eu lembro que eu fiz pela terapia. Tive que ler Bukowski e algumas outras coisas
para ter uma outra visão de mundo. Então, é isso que os personagens, é isso que os autores nos ajudam a construir na nossa vida. Talvez uma seletiva das coisas que a gente pode cultivar, das coisas que a gente precisa cortar, né? Isso tudo. Perfeito, perfeito. Os próprios personagens de Dostoiévski, por exemplo, eu li Memórias do Subsolo recentemente. Você vê ali toda aquela atmosfera densa, você vê toda aquela situação, a alma do personagem sendo descrita. E aquilo ali, poxa, a gente entende, a gente se enxerga naqueles personagens, só que a gente não consegue expressar aquilo. E o Dostoiévski foi um gênio, ele conseguiu expressar aquilo. E a gente vai ter uma visão de mundo, a nossa vida vai se clareando. Eu acho que Aristóteles que fala que a arte, né, faz essa catarse, que é essa purificação da nossa alma. Todas as artes têm essa capacidade de purificar a nossa alma. Mas você citou sobre a questão de outra visão de mundo. Por quê? A nossa imaginação é uma coisa interessante, porque ela pode ser a louca da casa, ou ela pode ser a faculdade criativa mais dos artistas, né? Pode criar um mundo totalmente diferente, fazer com que nós saiamos de uma depressão, por exemplo. Essa faculdade tão importante da nossa alma. Então, a gente tem que saber o que a gente vai cultivar na nossa imaginação. O que a gente vai... como a gente vai orientar, quais as imagens que a gente vai permitir entrar em nossa alma. Porque senão a gente vai ficar na caixinha mesmo, né? A gente vai ficar preso numa visão de mundo. A imaginação, ela tem a capacidade de pintar o mundo de cores que ele não é de fato. A gente pode, uma pessoa em depressão, por exemplo, ela precisa purificar a imaginação dela, porque senão ela está vendo o mundo cor cinza. Ela vê o mundo dessa forma. Ela vê nesses tons mais escuros. A imaginação dela produz isso. Uma situação na vida dela que é uma situação normal. E que, cotidiana, que qualquer pessoa normal ficaria tranquila naquela situação por causa da imaginação dela, porque ela não tem uma imaginação regrada, ordenada, sobre a égide da razão. Ela vai transformar aquilo num... Distorce a realidade pro negativo. Isso aí. Pelo contrário, se ela tiver uma imaginação bem ordenada, ela vai pegar aquelas situações, até as ruins, e vai fazer com que elas propiciem, que se direcione ao fim último dela, que é ver a Deus. Que foi o que os santos fizeram. Então, acho que ressaltar a importância da imaginação. A imaginação tem importância capital na nossa vida espiritual, nossa vida de relação com outras pessoas também, né? E é isso. E voltando, trazendo isso tudo que você disse para a questão novamente do livro da Teologia da Perfeição Cristã, tem alguns elementos que o padre fala esclarecidamente e pontualmente sobre a questão da literatura, sobre a questão de forjar mesmo a imaginação. A gente vê uma lista que o padre dá ali no livro sobre dicas, né, de ação nessa questão toda. Então, entender, por exemplo, a questão da memória, né, da nossa memória, como é que ela funciona perante uma leitura e perante a formação do imaginário. Como é que... Eu acho que dá para falar assim para as pessoas entenderem, pensar na formação do imaginário como uma planta que a gente tenha que ir regando, podando, limpando, colocando adubo, tirando cisquinho, colocando nutrientes ali, mexendo, deixando no sol, tirando, aparando, né, cortando. Então, pensar na formação do imaginário como se fosse uma planta, né? Uma arvorezinha que a gente fosse plantar e cultivá-la. E não é só jogar as coisas ali, mas às vezes é tirar ela de determinado lugar, às vezes é cortar algo dali. Então, tem um autor do cinema, que é o Ismael Xavier, tem um livro que ele reúne vários estudos, assim, de outras pessoas, né? Ele faz a apresentação e reúne isso tudo para tratar de questões pontuais para formar um filme. E ele trata da questão da memória para o cinema da seguinte forma. Ele diz que a cena num filme, ela só acontece de fato porque a pessoa que está na cabeça da pessoa, do espectador, porque ao assistir determinada ação, por exemplo, vamos pensar no filme do Ozu, que se chama um filme que se chama Pai e Filha, né, do cinema oriental, onde o pai descasca uma laranja, no final do filme é a cena mais bonita do filme, assim, descasca uma laranja, as ondas do mar vão batendo e tal, mostra o fim da vida de um pai, assim, que acabou de... é como se o cara só esperasse a filha se casar para morrer em paz, assim, uma coisa assim, sabe? E o final do filme é a cena dele descascando a laranja e pensando todas as coisas. Então,
O Ismael Xavier diz que uma cena só faz sentido por causa da questão da memória do espectador. Por quê? Porque ao ver aquela ação do personagem, o espectador vai puxar vivências que ele teve e aquilo tudo faz sentido. Então aquilo acontece, se resolve na cabeça do espectador porque ele teve experiências sensoriais sobre a questão do pai, sobre a questão da filha, né? O espectador não precisa ser pai, pode ser filho, né? Ou pode ter vivido algo assim. A questão da fruta, né? Que vai se virando lá, vai se descascando. Então, aquilo tem o sentido da vida que vai dando suas voltas e chega ao fim. Enfim, o que o Ismael Xavier quer dizer naquele livro é que as cenas só fazem sentido na cabeça do espectador pela questão da memória, porque passam as vivências, as experiências sensoriais, as experiências dos sentidos que o espectador passou, aquilo se consolida no filme, aquilo faz sentido no filme. Então, o que dá sentido para as cenas é a questão da memória. E eu acho que é a mesma coisa nos livros, e não somente nos livros, mas na própria vida pelos livros, assim, no inverso, sabe? Tais coisas fazem mais sentido na nossa vida, porque nós já tivemos uma experiência sensorial que não precisa ser necessariamente aquela história. Por exemplo, há alguém que leia sobre o aborto, né, ou sobre um assassinato, assim, não de um bebê, mas de uma pessoa adulta. Ninguém precisa ter sido um assassino para que aquela experiência faça sentido, mas talvez a descrição do assassinato ali, a descrição de alguma coisa que contida numa leitura, contida no livro, é o suficiente para causar experiência estética, experiência nos sentidos daquela pessoa que leu. Então, isso faz sentido na vida por causa de uma leitura, mas também faz sentido na leitura por causa da vida, né? Das experiências reais que a pessoa viveu, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos o que define um clássico, né, Vivi? E o clássico é aquele livro que o autor conseguiu captar essas experiências universais que nós passamos, né? Todo mundo já se viu no Raskolnikov, por exemplo. Todo mundo, Crime e Castigo, você citou. Eu me vejo naquele personagem. Eu não tenho coragem de pronunciar aquilo que ele pronuncia, mas diante de uma situação como a dele, como similar, análoga, eu pensei daquela forma, eu me senti superior ao ponto de querer matar uma pessoa e tal. Então, assim, nós somos Raskolnikov, né? Dostoiévski até brincava, olha, ele escreveu o livro de um realismo, né? Ele fala que ele queria escrever uma novela mostrando, ele escreveu o Demônios, só que ele queria escrever outro livro. Ele escreve aquele livro. Ele fala que ele estava na França, ele não consegue escrever o livro porque ele não tem os Raskolnikovs, que ele sente falta da Rússia, por exemplo. Então ele diz, olha, tá vendo aquela pessoa ali atravessando a ponte? Ele é o Raskolnikov, são os meus Raskolnikovs. Então eles conseguiam captar essas experiências universais. Então todo mundo viveu de alguma forma ou de outra. E eu acho que esse tipo de leitura não é uma leitura frívola, não é uma leitura vã, não é uma leitura que vai fazer mal pra gente, de literatura, né, no caso. É porque algumas pessoas, Vivi, isso aqui eu acho bom a gente falar, algumas pessoas pensam o seguinte, o católico ele deve só ler Vida de Santo e livro de doutrina, ponto, e qualquer outra coisa vai afastar ele de Deus, esse puritanismo, né? Não é bem assim. Existem bons livros de literatura que são essenciais, que nós temos que ler. Agora, existem outros livros que você vai perder tempo. Você podia estar lendo outra coisa. Então, os clássicos. Acho que a régua principal é os clássicos, né? Eles conseguiram captar essas experiências que você citou, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo, em número, gênero e grau, e estou aguardando, inclusive, o Instituto Newman lá de Brasília vai lançar um curso para leitura de clássicos, sabe? Vamos esperar, espero que isso seja logo, para a gente acompanhar essas coisas também. Eu acho que faz falta, por exemplo, a gente estudar Platão, entende? Estudar o cerne das coisas, entende? O cerne de coisas, por exemplo, vamos pensar no Shakespeare, né, os clássicos, que é o que dá sentido para muitas outras leituras e para muitos outros livros. Então, entendendo no cerne de grandes autores, de grandes clássicos, a gente consegue estruturar a compreensão da leitura de outras coisas, de outras realidades. E, às vezes, consegue matar a charada daquilo muito fácil, né? Dicas, assim, acho que dicas que valem a pena a gente falar de seleção de leituras. Então, ler os clássicos, ok. Tem a possibilidade também do clube literário, lá na Formação do Imaginário, que está realizando a leitura de alguns livros também. E o hábito de pensar
pensar, lembrar, a gente comentava hoje de que Santa Teresa, né, Santa Teresa, ela falou, nossa, Santa Teresinha, né, Santa Teresa d'Ávila, de que ela já tinha essa relação com a imaginação, né, que a imaginação era a louca da casa, né. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, e não pirar muito, né, cuidar das melancolias aí, mas de entender que a santa entendeu, né, durante a sua vida, durante o seu diário espiritual, de que o próprio Jesus se revelava para ela e falava que ela iria se perder se ela continuasse lendo determinados livros. Eu não sei que livros que a Santa Teresa, que era a mística, poderia estar lendo naquela época que fosse alguma coisa, né, tão temerária assim para aquilo condenar a alma dela, mas ela teve esse entendimento, né, acho que falar entendimento é mais racional do que sentir, né, não que ela sentiu, ela entendeu que se ela continuasse lendo determinadas coisas, ela perderia sua alma. Então, acho que ter essa política da prudência, como diria o Russell Kirk, ter essa prudência assim, de fazer essa seleção, a gente entender o que é que não vai prejudicar o desempenho da nossa santidade, né? O que não vai nos prejudicar no caminho de santidade, o que vai nos ajudar a salvar nossa alma, não se perder nisso tudo. Entender a literatura por meandros mais pesados, problemas existenciais, conflitos, isso ok, mas ter uma cautela de não se viciar em leituras que nos afastem de uma boa conduta moral, né? Que não nos tragam problemas morais em excesso. Mas a gente precisa ler sobre todas as coisas. Eu acho que a gente precisa ler não só livros especificamente cristãos, mas ter uma base de culturas, né, de estilos de vida assim diferentes, que talvez a própria literatura nos ajude a entender sem precisar viver realmente aquelas experiências. Alguém nos comentou aqui que o Álvaro Mendes, numa aula que se chama Vida Intelectual, lá no vídeo do Centro Dom Bosco, citou algumas dicas de leitura também, então vale essa dica numa palestra do CDB, lá no canal do YouTube. Procurem por A Vida Intelectual, a aula do Álvaro, e onde ele cita também alguns títulos literários. Quando a gente fala, voltando, eu lembro assim de elementos do livro da Caminho de Teologia da Perfeição Cristã, desculpe. Eu lembro assim que ele citava alguns elementos, sabe, importantes para isso. Era a seleção, eu lembro assim de alguns deles, né? Era a seleção das boas obras, que é isso que a gente falou. Então, não ter medo de dizer não para determinados assuntos, né? A gente não é obrigado a ler todas as coisas. Então, não vamos entrar em ondas, assim, de modismos, né? Acho que para escolher as nossas leituras. Isso, ele falava da questão da memória, falava da questão de empregar a ociosidade. Então, encaminhar bem a organização do nosso tempo, né? Esse ponto é extraordinário, porque os melancólicos sabem que nossa mente, nossa imaginação ela a todo momento não para. Ele cita aqui que a imaginação nunca está sossegada. E de fato, a gente está sempre pensando em alguma coisa, a gente está fazendo nada, mas a gente está pensando em alguma coisa, imaginando alguma coisa, pegando uma situação na nossa vida e pintando ela de determinadas formas. Então, se a gente não souber regrar isso, se a gente não souber ordenar isso para um fim bom, a gente vai acabar caindo até mesmo em pecados graves, que a imaginação pode levar a isso, né? Pode pintar uma cena e mover a gente a consentir com determinadas coisas que não são... Quer ver um caso muito, muito comum? As pessoas que caem em pecados de impureza. É porque não sabem, às vezes, combater a ociosidade. Não sabem combater a ociosidade. E acham que está tudo bem. Não está tudo bem. A nossa imaginação não para. Então, combater a ociosidade é muito importante. E a gente pode combater a ociosidade como? Com bons livros, boa literatura, estudando, trabalhando, servindo, ajudando o próximo. Então, fazer a nossa vida ser útil. Eu acho que é um ponto, desses pontos que ele cita, combater a ociosidade é um ponto que, para mim, é um dos pontos centrais. Eu acho que... Perdão, pode falar. Desculpa. Pode falar. Não, peço desculpas, pode falar. Ele também cita que a gente tem que ter resguardo, ele fala resguardo dos sentidos externos. Porque a nossa imaginação ela funciona muito pela visão e pela audição, são os principais sentidos. O próprio Cristo disse que os olhos são a porta da alma, né? A porta da alma, né? Acho que ele disse essa palavra. Então, saber governar os olhos, os sentidos externos, o que a gente escuta. Você é especialista em música, eu acho, né? Então você deve saber isso muito melhor que eu.
Então, porque a música também consegue criar imagens da gente, né? Enfim. Com certeza. Então, Os padrões rítmicos, né? Os padrões rítmicos, eles nos induzem a coisas diferentes. Então, é só um exemplo, a gente estuda que a música ritual, assim, da pré-história, ela tinha uma função de acasalamento, né? E os rituais que envolviam as batidas, assim, da música, eles, na arte rupestre, ela tinha uma função disso. E que é exatamente isso, que é o mesmo padrão rítmico que acontece nas raves, né? Nas músicas eletrônicas, de DJs. Então, ela se repete uma função ritualística de acasalamento, só que em 2020, entende? Na atualidade. Então, ter um cuidado com isso. Por isso que certos estilos musicais não cabem, por exemplo, para a música sacra, né? Porque eles têm uma função rítmica de cumprir determinado papel, né? Isso é um pouco complicado, complexo, né, de falar. Quando a gente falava de ocupar o tempo, ocupar bem a nossa ociosidade, eu lembrei do Sert Langes, que fala no livro A Introdução à Vida Intelectual, de um tripé, uma tríade, né? São 3 coisas para que a gente forme a nossa vida intelectual, que é a vida espiritual, são as atividades físicas e é a vida de estudos. Então, não tem como uma pessoa viver somente pela vida de estudos no campo das ideias e não ter uma administração prática do seu tempo. Por isso, ele fala da importância da gente cuidar do nosso corpo, de praticar atividades físicas, de movimentá-lo para ter saúde. Então, ele fala que a saúde mental passa pela saúde física, né? A nossa condição material. Então, aí a importância da gente fazer atividades físicas, ocupar o nosso tempo, desenvolver nossas aptidões físicas. Não precisa ninguém ser um competidor de nada, mas estar em dia, estar preocupado com isso também. E a vida espiritual. Então, é uma tríade que anda junto. O Sert Langes resume a vida intelectual nessa tríade, que é cuidar da espiritualidade, que é cuidar das leituras, né, da vida de estudos, e cuidar da parte física também. Então, ocupar bem o tempo livre, administrar bem a nossa ociosidade, reflete diretamente na formação do nosso imaginário, na purificação do nosso imaginário. E eu acho que não é nenhum absurdo dizer que nós precisamos lutar o tempo todo para isso. Claro. Porque a gente é bombardeado por referências externas que colocam muita porcaria, muita poluição na nossa vida. E aí, às vezes, relacionamentos, amizades sofrem as consequências disso e ninguém se dá conta que está sendo marionete, sabe? Que está sendo uma coisa, mas é de tanto ouvir falar, ouvir. Uma pessoa que viva num ambiente onde todo mundo só fale de traição, por exemplo, ela está propensa a trair alguém, não só no relacionamento conjugal, mas de confiança mesmo, de amizade, ela é muito mais propensa, porque todos nós somos influenciáveis, né, do que uma pessoa que não vive ouvindo isso. Então, se a pessoa vive próxima de pessoas com as quais ela pode falar de Cristo, da vida dos santos, imagina ter um círculo de amigos que leiam constantemente biografias dos santos e que a todo tempo, em diversas situações, numa saída, num jantar, numa viagem, vão estar te lembrando da vida de tal santo, porque leram a biografia de tal santo, vão estar te corrigindo, te inspirando a viver melhor com base na vida dos santos. É isso que a gente quer dizer com a live de hoje, que são essas escolhas que vão forjar o caráter da gente, vão forjar o nosso imaginário. E aí fica no automático, né, Alessandro? Quando se faz algo, uma ação da pessoa, dificilmente ela surge do além, assim, do nada, né? Geralmente ela é algo que desemboca de algo que vem sido trabalhado na cabeça dela, né, na cabeça da gente, assim. Então, por isso, e todos nós somos suscetíveis. Não tem, os melancólicos são mais, obviamente, mas a imaginação, mas todas as pessoas são suscetíveis a depender do seu imaginário. Então, por isso que a gente precisa fazer essas escolhas, ordenar as nossas ideias, ordenar as nossas leituras, né, e tentar otimizar esse tempo principalmente esse tempo da quarentena, mas pensar nisso para nossa vida toda, né. Você citou um ponto extraordinário, Vivi, que você falou que as coisas não surgem do nada, de fato. Nossa imaginação ela vai compondo imagens. Então, é uma experiência que eu vivi hoje, ela vai guardar. E amanhã ela vai pegar essa experiência que eu vivi hoje, e que eu vivi amanhã, e vai juntar e vai formar uma imagem. Então, é assim que a nossa imaginação funciona. Então, se eu não estou constantemente me vigiando, é uma batalha. A Érica citou, é uma batalha espiritual, de fato. E nós contamos com a graça de Deus. Isso é muito importante dizer. Nós contamos com a graça de Deus, então a gente pode vencer. A gente pode ter uma imaginação controlada.
A gente pode ter pela razão, né? Ele também cita, o Antônio Roy Marinho, que a nossa razão, ela não exerce um império sobre a imaginação de forma... ela exerce uma ordenação, uma subjugação, por assim dizer, política. Ou seja, ela não manda diretamente na imaginação. Às vezes a gente, por exemplo, o sonho. O sonho é um perfeito exemplo de imaginação trabalhando sem consentimento nenhum, sem consciência. A gente está criando imagens ali, a gente não sabe, são coisas que passam na nossa mente, na nossa cabeça a todo tempo, e a nossa razão não governa. Porque inclusive está desligado, mas na nossa vida também às vezes a nossa razão não vai conseguir controlar sempre a imaginação. Mas é no momento que a gente tem essa chave. Eu tenho a consciência, eu tive a consciência que eu estou tendo essas imagens. Naquele momento eu vou exercer o império da minha vontade, porque eu sou livre. Eu não posso deixar ser governado por essas imagens, por essas coisas, por essas situações. Então, eu tenho que ser senhor de mim mesmo. Então, é muito importante essa batalha constante, diária, dia a dia, momento a momento, contando sempre com a graça de Deus, com a vida de oração. O padre, ele diz que não adianta você querer. Ele foi um confessor muito, muito importante lá na Inglaterra. Ele falou, não adianta a gente você querer não ter distrações nas orações noturnas, falando sobre oração noturna. Não adianta você não querer ter distração se durante o seu dia inteiro você não teve recolhimento. Se você não pensou em Deus, se você não vigiou os seus sentidos internos, sua visão, sua audição, se você não se governou durante o dia, é inevitável que à noite você vai sofrer distrações. Não tem jeito. Então, o recolhimento diário, um momento de silêncio, não precisa ser muito tempo, 5 minutos, para a gente ordenar a nossa vida mesmo. Então, eu acho que são pontos essenciais que a gente não pode deixar de citar. Recolhimento, que é a batalha diária, e ela não termina nunca, né? E pensar na questão da disciplina, eu acho que a gente é muito uma geração muito Nutella mesmo das coisas, né? Se ouvir a história dos nossos pais, dos nossos avós, pela dificuldade de tudo que eles tinham para fazer tudo, né? Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais firme, sabe? Viver, assim, as coisas com mais firmeza espiritualmente. Saber ter disciplina para fazer as coisas, é como se fosse um treino, né? Ter disciplina para escolher o que vai ouvir, o que vai ler, quanto do tempo do dia vai rezar. O que eu sugiro para fazer, sempre sugiro nos stories, é que as pessoas tenham planners durante a semana, planos durante a semana. Eu tenho um bloquinho ali, eu tenho uma listinha diária, então eu sei que eu tenho que estudar os idiomas, eu tenho que rezar o rosário, eu sei que eu tenho que ler tal coisa, eu tenho que trabalhar com outras coisas. E se eu não fizer isso, eu não faço aquelas coisas. Então eu sou sistemática, o meu temperamento é assim. Eu vou lá e risco por item, assim, o que eu vou fazendo, né? Então essa é a forma que eu encontrei de me disciplinar. Eu não sei como que você funciona, como que outras pessoas podem funcionar, e cada pessoa tem que descobrir como fazer isso. Mas é um hábito de ter disciplina. E eu acho que é muito mais importante a gente tem uma função muito maior de estudar por uma questão de evolução da cultura, sabe? Então a gente ainda como cristãos, como católicos, nós temos um papel de fazer uma contra-revolução. Então isso só se dá por meio do estudo. Então nós precisamos estudar muito. As pessoas precisam ler, precisam ter disciplina para ler. Não existe mais desculpas, porque as pessoas que têm outros ideais, elas dão muito tempo para estudar, elas lutam por bolsas de bolsas científicas, de pesquisa, por cargos em universidades, por cargos acadêmicos, por mestrados, por doutorados. A gente também precisa realizar isso para que a gente possa instrumentalizar um campo com o olhar cristão sobre as coisas, pró-vida, a favor da família, sei lá, mas que sustenta os pilares da cultura ocidental, entende? Eu acho que isso é importante e a gente não tem muita desculpa, né? Tem que ter disciplina e se dedicar para estudar. Tirar meia hora por dia para a leitura não mata ninguém. Precisa disso, né? E eu tenho aqui 2 dicas de leitura para mostrar para as pessoas. Eu separei esses 2 livros aqui. Vou falar desse aqui primeiro. Esse daqui se chama Somente uma Coisa Necessária. Ele é de Santo Afonso Maria de Ligório. Vocês veem bem ele aqui. Ele foi publicado pelo Instituto Santo Atanásio, aqui de Curitiba. E somente uma coisa necessária. O que vocês acham que é essa coisa que é necessária?
é a vida de oração. Então, é como se o livro dissesse que a oração é a coisa mais necessária para a vida do cristão. E ele está fazendo parte desse sorteio que eu acabei de falar, que está acontecendo ali no perfil Cristo e Livros. Então, entrem lá, acessem o perfil depois da live e participem desse sorteio aqui. E, Alessandro, esse livro aqui, eu ganhei ele em janeiro de uma das minhas melhores amigas, que ela é doutora em literatura inglesa, e ela me deu esse livro. Você conhece esse livro? Conheço, claro. Livraço mesmo. Ele se chama O Senhor do Mundo. Então, ele é um livro de literatura católica. Eu acho que ele é o livro de literatura dita mesmo católica mais forte que eu já li. Não posso dar spoiler, mas eu resumiria a situação do coronavírus nesse livro aqui. Eu li ele em janeiro, como eu disse, eu ganhei ele em janeiro e li em janeiro. E quando começou essa história da quarentena, da pandemia, do vírus e tudo mais, eu só pensava nesse livro aqui. Porque parece, sim, que toda essa atmosfera caótica que a gente está vivendo, e aí tem um padre lá brigando por tudo, tentando defender a Eucaristia, tentando defender tudo. E isso resume bem, é como se, sem dar spoiler, é como se mostrasse muito da sociedade. O livro mostra a sociedade moderna, os problemas da sociedade moderna, e mostra um padre maluco que quer defender as pessoas do Senhor do Mundo, né? Contra o Senhor do Mundo ali. Mas eu não vou dar spoiler, eu não vou falar mais nada. O que acontece no final, acho que é uma grande verdade, né? Perfeito. O livro é uma grande verdade. Eu sugiro que vocês leiam O Senhor do Mundo. Pensando em literatura católica, leiam O Senhor do Mundo. Ele foi um livro que foi rejeitado por muito tempo, né? Acho que por muito tempo ele foi quase proibido, assim, mal visto, assim. Mas eu acho que todo mundo precisa ler. Por quê, Alessandro? Eu acho que esse livro lhe dá um choque de realidade, sabe? Ele mostra o que a gente está vivendo. Exatamente. A gente está vendo a situação, a gente está vendo, mas a gente não sabe dar número de bois, a gente não sabe escrever aquilo e explicar aquilo, ele explica, pronto. Isso. Tipo, os caras... Desculpa, pode falar, desculpa. Um livro, não sei se você leu, não sei se você conhece. É esse aqui, Padre Elias, do Michael O'Brien. Tem essa ilustração que é dele também. O Bernardo, ele diz que... Bom, falaram que o Bernardo disse, numa live ontem, o Guilherme Ferreira, da Edições Cristo Rei, disse que é amigo do Bernardo e tal, falou que o Michael O'Brien, de acordo com o Bernardo, é o Dostoiévski do século XXI. E, olha, um elogio bem... Porque, e eu vou dizer que ele é muito bom mesmo. É um livro na mesma linha do Senhor do Mundo. Eu estava refletindo sobre isso antes da live, porque essa coisa da literatura, como a literatura purifica a nossa vida, né? Como a literatura é capaz de purificar. De algumas visões que a gente tem, algumas ideias erradas. Uma pessoa que lê esse livro, que ela, vamos supor, ela é um red thread, ela é uma pessoa que xinga o Papa. A pessoa que ela lê esse livro, ela não consegue ter a mesma relação que ela tem anteriormente com o Papa. Não dá, porque ele consegue mostrar todo o peso da coroa papal. Ele consegue mostrar o que é o Papa, o que o Papa luta, como o Papa luta e qual é a responsabilidade que o Papa tem. Então, é isso que a literatura faz. Ela purifica algumas visões distorcidas que nós temos. O O'Brien, eu conheço o O'Brien pelos livros dos ícones, né? Então, o O'Brien, ele é um iconógrafo também, vamos colocar assim, é um iconógrafo. E ele tem uma pegada mais ocidental, de estética mais ocidental. Eu sigo a iconografia pela estética mais bizantina, né? Oriental. Mas o O'Brien, ele tem uma pintura, uma compreensão estética mais ocidental. E é lindo. Eu vi coisas do livro do O'Brien lá na casa do Bernardo também, que é sério, gente. A experiência que eu vi de estar vendo aquele livro foi muito emocionante. E a Edições Cristo Rei, né? O Guilherme, ele vai lançar algumas coisas do O'Brien, né, esse ano. Então, eu tô ansiosa, esperando para esse lançamento aí, porque é incrível. A Edições Cristo Rei vai lançar coisas dele para cá, em português, e vale a pena ver. Mas os ícones dele são... Eu nunca vi, por exemplo, o livro dos ícones dele que eu vi, eu nunca tinha visto algo que mostrasse, por exemplo, a infância de Jesus, iconografia sobre a infância de Jesus, mas que remetesse à crucificação, entendeu?
Perfeito. Quem vê esse livro vai entender o que eu estou dizendo, né? Não tem como me explicar muito bem. Mas você olha uma cena infantil e você entende que aquele cara vai morrer numa cruz. É forte. Eu não fui nessa profundidade toda que você foi, né? Mas eu pensando aqui, ó, eu sou um leigo completo nesse assunto, perdão se eu falar alguma coisa errada. Mas olhando esse ícone que é do O'Brien aqui, essa edição, Uhum, ela mostra, traduz o livro, traduz o livro. Então, a gente vê que a igreja simbolizada ou Maria, né, Nossa Senhora, mas a igreja, uma mulher uhum, segurando o cálice de vinho e tudo mais, e os inimigos dela em torno, menores, mostrando que a igreja, assim, as portas uhum. do inferno não prevalecem, enfim. Então, é um livro fantástico, boa literatura, leiam, vai fazer muito bem para vocês. Isso. E eu acho que é Fica a isso que a gente dica tem que aí. fica a dica. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, Vivi. Purificar a nossa imaginação, purificar nosso imaginário, porque a gente vê muita porcaria, a gente tem acesso a muita porcaria. O mundo Uhum, de hoje é um uhum, mundo que é muito visual, por assim dizer. uhum, A gente vê no Instagram, a gente vê foto o tempo todo, a gente sai na rua, a gente vê um outdoor. Inclusive no livro aqui do O'Brien, ele sai, ele tá, vou dar um spoiler, mas isso não é muito grande não. Ele está isolado no mosteiro, ele se converte, fica isolado no mosteiro, e ele sai depois por convocação do Papa. É, e na hora que ele sai, ele vê um outdoor com dois homens seminus, uma propaganda de se beijando, uma propaganda de perfume. E ele conseguiu, o autor, ele conseguiu, acho que ele fez de propósito isso, mostrar esse mundo visual que a gente tem, porque uhum, a todo tempo a gente está vendo coisas que a gente não pode evitar, entendeu? Então a gente tem que saber uhum. purificar, tem que saber ordenar a nossa imaginação, o nosso, é, as nossas faculdades aqui da razão, né, também. Vivi, É isso mesmo. agora você está perguntando qual o livro dos ícones do O'Brien, eu não sei. Eu tô tentando pensar aqui o nome, porque ele não estava em português também, é um livro em inglês. Eu não consigo lembrar, porque é um livro meio que biográfico do autor, sabe? Ele conta umas coisas, tem a biografia do autor no começo, assim, um pouco mais extensa. O Guilherme não está assistindo essa live, às vezes, o Guilherme Ferreira, né? Se ele tivesse aqui, ele já ajudava a gente. Porque foi ele que deu o livro pro Bernardo, então ele sabe, saberia responder. É, Eu vou deixar o nome do livro depois no story, que eu prometo que perfeito. eu peço pro Guilherme e deixo aqui o nome, mas é incrível, vale a pena ler ele. Eu acho que Perfeito. nós nos encaminhamos para concluir, né, a live, né, Alessandro? Acho que tudo que nós falamos, a nossa conclusão se resume em: escolham bem suas leituras, pensem na questão da salvação da alma, da nossa salvação. A gente pode se perder a eternidade por um deslize muito pequeno, né? Às vezes, de escolher alguma coisa. Eu acho que nós vivemos, assim, num mundo que é maculado, assim, que é sujo, sabe? Por muita poluição audiovisual, dos filmes, das imagens, das fotografias. Você entra no Instagram das meninas e vê quase pornográfico, entendeu? Um Instagram que deveria ser normal ali, entende? Então fica difícil competir no meio disso tudo, entendeu? Fica difícil viver no meio disso tudo. Os homens também, às vezes, forçam a barra nisso, né? Eu acho que isso é muita poluição audiovisual. A gente vive num lixo Eu, digital, entende? isso E tem escolher lixo o tempo inteiro, fazer boas escolhas no meio disso tudo uma questão de disciplina, uma questão de responsabilidade. Eu acho que compensa ser disciplinada em reservar um tempo do dia para ler algo católico, para ler algo cristão com afinco e fazer, tirar ali algum proveito disso tudo pensando na ordem, né, e na purificação do imaginário. E nada disso, gente, adianta se não viver hábitos de confissão e comunhão e Eucaristia. Eu sei que a gente está na pandemia agora, está na quarentena, mas se não se confessar, não é católico, gente. Se não se confessar, não adianta ler livrinho de padre o tempo todo. Então, não confessou e não comungou, não é católico, entende? Então, se confessar e se comungar é mais importante do que literatura, gente. Né? Não é católico quem lê livro católico, é católico quem se confessa e comunga. Então, acho que ler essas coisas, mas ordenar com a vida de sacramentos, isso tudo purificar o imaginário para a via de perfeição, né? Para a via de santidade. É porque além de todas essas dicas que a gente deu, de tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem uma coisa que faz a gente vencer a batalha. Se a gente não tivesse, a gente não vencia. Que é a graça de Deus. E como a gente consegue, a maneira ordinária, a gente conseguir graças. Oração, Uhum, sacramento e os sacramentos. A uhum, oração, sacramento de confissão e a Eucaristia, principalmente. Então, sem a graça, a gente vai cair 1000 vezes, a gente não vai conseguir
nem rezar. Sem a graça a gente não consegue nada. Então, Uhum. confiar na misericórdia de Deus também, eu acho que é, é o equilíbrio que a gente tem que ter. É isso aí. Saber. Agora, também não adianta confiar na graça e não colocar os meios justos para se alcançar a santidade. Por exemplo, eu vou confiar na graça, mas eu vou ler qualquer porcaria que tem aí que estão Vai lançando. consumir pornografia, por exemplo, né? Por Não vai adiantar exemplo, nada. olha, eu tô Uhum. querendo ficar minha imaginação, mas eu tô lendo, já que a gente tá falando de literatura, eu tô lendo os caprichos, sei lá, nem tenho acesso. Exatamente. Exatamente. Revista. Uhum. Não adianta, então Exatamente. a gente vai se contaminar, não tem jeito, a gente não vai É. progredir. A gente tem que ter uma determinada determinação, como disse Santa Teresa d'Ávila. Já que você citou Uhum. a Santa, né? Cuidar Então da é isso. imaginação para que ela não seja a louca da casa, né? A Que boca da a casa, mas imaginação não seja. pelo contrário, porque sem imaginação também a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue rezar também, a gente não consegue. Por isso Jesus, ele usava tantas parábolas, para que a gente pudesse entender aqueles mistérios. Então a gente tendo uma imaginação bem ordenada, tendo uma imaginação firme e direcionada ao fim certo, a gente consegue progredir muito, muito na vida de santidade. É isso mesmo. E ter um bom diretor, às vezes, né? Procurar um padre para acompanhar também é muito importante no meio disso tudo. Uhum. É isso, Alessandro. Eu te agradeço muito por aceitar ficar aqui nessa conversa, que foi muito profícua para mim e para as pessoas que acompanham a gente por aqui. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade, Vivi. Uma honra para mim estar falando com você sobre um tema tão importante, né? Agradeço a participação do pessoal aqui também, que nos acompanhou, que nos Uhum. aguentou, né, nesses É tempos. isso mesmo. Obrigada, gente, pela paciência de vocês de ficarem conosco nesta noite. Deus lhes pague. Então tá. Vivi, Então, tchau. Oi? eu só pedi só Claro, uma permissão sua. Eu posso baixar essa live e botar no meu canal no YouTube? pode. Maravilha, então. Então vai Pode pro ficar. canal do Fica aí. Cristo Lucas. Então tá bom. Um abraço, gente. Fique com Deus. Obrigado. Tchau.